Boa tarde, graça e paz, amados. Nós vamos hoje para mais uma reflexão. A reflexão da palavra de Deus hoje num texto muito importante, que é o texto de Êxodo capítulo 15, no versículo 26, onde eu quero ler para você e juntos nós fazemos uma reflexão a respeito desse texto que é muito importante para as nossas vidas. Quando Deus tira Israel do Egito através da vida de Moisés, a Bíblia Sagrada diz que Deus envia ali a última praga que foi a praga da morte dos primogênitos, ao qual Deus havia ordenado a Moisés que falasse ao povo de Israel que eles deveriam matar um cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro nas vergas e nos umbrais da porta, porque naquela noite o anjo destruidor ia passar para matar os primogênitos, e a casa que tivesse o sangue na verga da porta, ele ia então pular por cima, ele ia passar, né? Ele ia passar então, e não morreria ninguém daqueles que tivesse o sangue na verga da porta das suas casas. Então, esta grande obra maravilhosa de libertação acontece, o anjo passa, destrói os primogênitos do Egito, e o Egito, então, o faraó do Egito libera os homens para que eles passassem e fosse embora então para a terra que mana leite e mel. Eles vão então agora para a terra que Deus havia prometido a eles. Eles deveriam então partir para a terra que Deus então havia ordenado que ele fosse. Eles caminharam no sentido do deserto de Sur, caminho de 3 dias, eles deveriam então caminhar naquela direção. Mas antes de ir para o deserto de Sur, a Bíblia diz que eles passam por Migdol e Pirotes, atravessa o mar Vermelho, e então eles vão chegar ali no deserto. E ali no deserto eles vão então caminhar agora para o deserto de Sur, e eles teriam que caminhar 3 dias. Esses 3 dias lhe faltaram para eles água, para que eles pudessem matar a sua sede. Não tinha como saciar a sua sede, pois eles estavam no deserto e não tinha água, segundo nos informa o texto aqui da palavra de Deus. Então, durante 3 dias, o povo não encontrou água. Logicamente, uma situação angustiante, né? 3 dias sem tomar água no deserto. Nós podemos até imaginar como que estava aquele povo. E aquele povo, então, eles murmuraram, contenderam contra Moisés, porque não tinha água. E o texto da palavra de Deus diz que Deus provou os filhos de Israel ali naquele lugar. Quando nós chegamos neste texto tão importante, no capítulo 15, versículo 26, está registrado no texto assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Veja bem, a Deus se revelando mais uma vez como eu sou. Eu sou. Deus se revela lá no Monte Sinai, quando ele se manifesta para Moisés, no meio da sarça ardente. Ele diz para Moisés, quando Moisés lhe pergunta pelo seu nome, ele diz então, eu sou o que sou, Moisés. E aqui, mais uma vez, Deus se manifesta como
eu sou. Só que agora ele se manifesta como eu sou o Senhor que te sara. E então nós vamos olhar aqui, eu vou colocar o texto aqui, não, melhor, o texto está aqui colocado, e eu quero que você veja comigo aqui, que eu deixei aqui, ó, bem aqui no texto, o final do versículo aqui, eu deixei ele no original, no hebraico bíblico, está aqui, ó, Ki ani Adonai Rofet. Então aqui o Rafá. Então aqui nós temos o texto no original, Deus se manifestando como o Senhor que sara, como o grande médico, o Senhor que sara. Quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que Deus é aquele Deus da providência, o Deus que traz a cura para o seu povo que está ferido ou que está doente. Então o lugar ali para onde eles foram recebeu o nome de Mara. A palavra Mara significa amargo, né? E Deus então vai provar ali os filhos de Israel. Deus vai provar ali os filhos de Israel. O problema ali entre Moisés e o povo era a murmuração, porque eles não podiam beber da água. E Moisés então ele clama a Deus, e Deus fala para ele: Moisés, lança um lenho, uma árvore sobre as águas e elas se tornarão doces. Então Moisés pega um pedaço de lenha, né, de madeira, e joga na água, e a água então agora ela é sarada. A água é sarada. A água que o povo não podia beber, mas agora Deus manifesta seu poder e sara a água ali, e a água se torna então uma água potável, uma água bebível, para que eles pudessem então tomar da água e saciar a sua sede. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra hebraica aqui para provar, nassar, significa um teste, colocar à prova, verificar a fidelidade e também desenvolver a confiança. Então Deus tira aquele povo do Egito, um povo que viveu 430 anos na escravidão, um povo que estava ali dominado pela a opressão de Faraó. Agora eles recebem a libertação e vai para a terra que Deus havia prometido a Abraão que lhe daria, né? Então o texto é muito lindo, porque Deus então fala para Moisés que ele é aquele que tem poder para curar, é aquele que tem poder para restaurar, aquele que tem poder para reparar e devolver a condição de saúde para o seu povo, né? Para o seu povo que estava ali no Egito, logicamente, um povo escravo, um povo doente, porque, na verdade, ali no Egito tinha muitas doenças, né? E o povo, logicamente, saiu dali doente, e o povo precisava, então, de uma vida saudável para caminhar naquele deserto. Eles precisavam de uma vida saudável para poder seguir para a terra que Deus havia prometido àquele povo. E Deus, então, ele promete que nenhuma enfermidade que enviei sobre o Egito, Deus promete que não enviaria, não permitiria sobre os filhos de Israel. E, logicamente, no contexto, nós podemos ver que Deus está se referindo a respeito das 10 pragas que ele enviou ali, subjugando os deuses do Egito, mas
essas doenças que ali caíram, Deus está prometendo que não permitiria que elas viriam sobre os filhos de Israel, mas também as doenças comuns ali do Egito, né? Segundo o contexto histórico, nos diz que ali tinha doenças, né? Que o ambiente do Vale do Nilo, ele favorecia enfermidades como infecções, doenças parasitárias, problema de pele, e então tudo isso está associado às doenças do contexto aqui, né? Que está sendo relatado aqui, que Deus está prometendo que não permitiria sobre os filhos de Israel. Mas aqui nós estamos vendo que é uma promessa condicional. O que é uma promessa condicional? Uma promessa que ela tem uma condição. Porque aqui nós estamos vendo que o Senhor diz, se, condição, se ouvires atento à voz do Senhor, o teu Deus. Então, se ouvir, logicamente, shema, ouve, né? Vem a raiz aqui, shema, ouvir, no sentido de obedecer, estar atento e obedecer às ordens que o Senhor estava dando aqui para eles. Quais? O Senhor está dizendo, se ouvir atentamente e obrares o que é reto, fazer o que é reto, inclinar os teus ouvidos para guardar os mandamentos, os estatutos. Então, aqui nós estamos vendo que é uma promessa condicional. É preciso obedecer para receber. É preciso fazer para receber. E então Deus promete, Ele está dizendo, eu sou o grande médico. Eu sou aquele que sara, que restaura, que repara. Aquele que pode fazer a obra aí na vida de vocês. Então nós estamos vendo aqui uma promessa condicional que Deus está fazendo para o seu povo. Eles deveriam estar atentos diante de tudo aquilo que Deus estava falando com eles, que Deus estava ordenando a eles. Deus é verdadeiro sustentador da vida. É o Deus da libertação. Foi Ele que libertou aquele povo do Egito. E aquele povo precisava agora, então, caminhar por fé. Aquele povo precisava aprender a depender de Deus diariamente. Então, amados, quando nós vamos para o livro de Salmos 103, a partir do versos 1, 2 e 3, ali o salmista diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo quanto há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo quanto há em mim, bendiz o seu santo nome. Porque Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Aqui nós estamos vendo novamente, aqui tem duas palavras muito importantes, que é o perdão e também a cura. O perdão e a cura. A cura brota a partir do momento que há perdão. Ele é que perdoa. Esta palavra perdoa é silihá. E ele perdoa e ele sara, rafá, Então, é este Deus que nós servimos, este Deus que faz promessas, este Deus que em Cristo Jesus nos trouxe o perdão. Assim como Israel foi liberto do Egito, pelo poder do sangue do cordeiro, daquele animal, cordeiro pascual,
Nós somos libertos pelo poder do sangue remidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue remidor do Senhor e Salvador Jesus Cristo nos traz perdão. E através do perdão nós temos a cura no nosso corpo físico. O perdão, ele nos traz a cura da alma, mas a cura do corpo é feita pelo poder do poderoso Jeová Rafá. Isaías, o profeta Isaías, ele anteviu o sofrimento do Messias aproximadamente uns 720 a 740 anos aproximadamente. Ele viu o sofrimento do Messias, e lá no capítulo 53, versículo 4 de Isaías, Isaías já está profetizando: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem ele? Jesus, na cruz do Calvário, levou as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então, quando cremos em Jesus e confiamos nele, a obra é completa. A obra do perdão dos nossos pecados e a cura da nossa enfermidade é realizada pela morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é o Jeová Rafá. Ki ani Adonai Rofer. Este é aquele que pode operar na tua vida, aquele que pode salvar a tua alma e curar a tua enfermidade. Eu quero dizer para você que esta promessa ainda é para os dias de hoje. Jesus continua curando, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e ele jamais vai mudar, porque ele é imutável, ele é imutável. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo e ele tem poder para curar você. Então, se você gostou desta reflexão, meu amado, que você possa dar o like, que você possa compartilhar com outras pessoas, para que também elas sejam abençoadas pelo poder desta palavra, palavra poderosa, que vem do nosso Deus para o nosso coração. Deus abençoe sua vida e até a próxima oportunidade, o próximo vídeo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.